Eu já falei sobre isso antes aqui no canal, mas toda vez que um filme como Traga Ela de Volta chega aos cinemas, essa discussão precisa voltar. Alguns anos atrás, um crítico do The Guardian, lá na Inglaterra, cunhou o termo pós-horror para falar sobre filmes de terror que também eram filmes dramáticos, que usavam o terror para falar de questões de saúde mental, para falar também de dramas familiares, de traumas e de luto. O grande problema desse conceito, na minha opinião, é que ele considerava que filmes de terror que usam o medo para falar de traumas é um fenômeno recente, como se os clássicos do terror só assustassem e de 10, 20 anos para cá o gênero tivesse despertado para o potencial do horror para falar de questões mais profundas. Isso não é verdade se você pegar os filmes do expressionismo alemão lá na década de 1920, se você pegar vários movimentos e fases do terror no século XX, você vai perceber que o terror sempre teve essa vertente. O medo sempre esteve no cinema diretamente associado a discussões sobre esses temas que eu falei anteriormente: saúde mental, traumas e luto. É claro que esses filmes recentes, principalmente distribuídos pela A24, um pouco pela Neon também, mas a A24 acabou sendo um símbolo desse tipo de produção, fazem isso com bastante frequência, às vezes com mais ênfase no drama, às vezes com menos ênfase no drama, e eu acho que essa discussão precisa voltar justamente hoje porque os irmãos Danny e Michael Philippou fazem esse híbrido muito bem e pesando a mão no drama sem nenhuma limitação, né? Não pesando a mão no sentido de fazer isso de forma negativa ou de exagerar, mas no sentido de muitas vezes usar o terror para falar mais de questões de saúde mental, de traumas e de luto do que necessariamente assustar. Eles fizeram isso em Fale Comigo, um filme que eu considero sensacional, e agora eles fazem de novo em Traga Ela de Volta, que é um filme extremamente triste sobre personagens que têm problemas mentais diferentes, tendo que conviver e gerando consequências desastrosas. O roteiro gira em torno de dois irmãos, o menino mais velho, vivido pelo Billy Barrett, e a menina mais nova, vivida pela Sora Wong, que é praticamente cega, que já eram órfãos de mãe, acabam perdendo o pai também e são adotados por uma mulher no mínimo esquisita, que é vivida pela Sally Hawkins. Ela nitidamente quer a menina, não quer o menino, começa a desenvolver uma rivalidade com ele, começa a persegui-lo, e enquanto isso ele começa a perceber que ela pode estar escondendo um grande segredo que a irmãzinha dele não percebe. Esses dois irmãos estão em luto, e o filme vai abordar esse luto de maneiras diferentes. Tem os flashbacks do que aconteceu, tem as mudanças de comportamento que a gente vê em ambos depois dessa perda trágica do pai, e a gente também recebe informações sobre o passado dos dois que nos explicam por que eles agem da maneira que eles agem. Por exemplo, o menino é extremamente super protetor em relação à irmã, e a gente sabe que tem muita culpa envolvida, porque lá atrás, quando ele era menor, ele acabou agredindo ela, ele acabou batendo nela, como acontece às vezes entre irmãos, e ele carrega isso até hoje, porque principalmente depois da morte do pai, ele assumiu a responsabilidade pela irmã, e ele se sente na obrigação de garantir o bem-estar dela, ele se vê como o grande protetor daquela menina, que ele ama genuinamente. Isso fica muito evidente no filme, enquanto ele lida com essa culpa por ter agredido ela, que é uma menina ainda mais indefesa por ser praticamente cega. Essa dinâmica já é interessante o suficiente, mas ela é alterada quando eles precisam conviver com essa mulher que é no mínimo peculiar, e que a Sally Hawkins vive de uma maneira brilhante. Ela é uma grande atriz e ela faz aqueles personagens de filmes de terror que nos deixam sempre na ponta dos pés, sabe? Aqueles personagens que a gente sabe que tem muita coisa errada com eles, a gente sabe que são profundamente desequilibrados, o que a gente ainda precisa descobrir é o segredo que eles escondem e também o quão longe eles vão nessa loucura, né? Nessa descendente rumo ao fundo do poço da degradação mental. Porque é isso, o filme não trata a personagem da Sally Hawkins como uma vilã sobrenatural, como uma vilã apenas moralmente corrompida. O filme também nos convence de que ela tem seus traumas, ela tá adotando filhos porque ela também perdeu a sua filha, e quando ela tem os surtos dela, quando ela
tem as explosões, ou mesmo quando ela demonstra um comportamento mais possessivo, controlador e de rivalidade diante do menino, que é o responsável pela menina que ela vê como filha já, a gente entende de onde ela está vindo, mesmo que a gente se sinta muito desconfortável e temendo pelo destino daquelas duas crianças. E é óbvio que nesse contexto vai ter elementos sobrenaturais também. A gente sabe que aquela mulher esconde alguma coisa e quanto mais essas crianças passam tempo lá na casa dela, eu tô chamando de crianças, mas o menino é um adolescente já e a menina já tá na pré-adolescência, mais a gente percebe que tem algo muito errado, porque essa mulher tem uma criança lá também já que é uma criança muito esquisita, o que é um clichê de cinema de terror, né? Sabe aquela coisa de a criança muda que fica te encarando e que tem algo muito errado com ela e a gente não sabe exatamente o que? E essa criança vai ser usada durante o roteiro, não só para nos ajudar a entender o mal que se esconde naquelas paredes, como também para usar vários elementos de body horror, de terror corporal. Eu preciso usar spoilers para discutir alguns elementos da trama, mesmo que eu não fale com muita ênfase nos detalhes, mas eu vou precisar discutir alguns temas e alguns elementos do filme, vocês estão avisados. Bom, uma das coisas que mais me surpreenderam com Traga Ela de Volta é o fato de que o filme vai usar um terror mais gráfico, mais brutal, que dá para ser sintetizado em uma cena que eu considero a cena mais visualmente desconfortável do ano. Quer dizer, a segunda cena mais visualmente desconfortável no ano, porque eu também assisti a The Ugly Stepsister e tem aquela cena da Tênia. Sim, uma cena envolvendo uma Tênia, aquele verme. Aqui no caso eu tô falando da cena que envolve esse menino, que a gente não sabe o que tem de muito errado com ele, e uma mesa de madeira. O trabalho de maquiagem, o trabalho de interpretação desse menino e todo o conceito e desenrolar da cena são absolutamente desconcertantes. E nesse equilíbrio entre a gente entender a dinâmica dos personagens, essa dinâmica se tornar cada vez mais disfuncional, não apenas porque aqueles personagens são malignos. Em alguns momentos eles podem ser, mas a gente entende de onde eles estão vindo. E os elementos sobrenaturais que vão ficar cada vez mais óbvios na história, a gente tem um filme que usa o terror, como eu falei, para discutir outras questões. E que tem uma revelação satisfatória, porque tudo aquilo que a gente viu anteriormente, todas as decisões, toda a maneira com que a personagem da Sally Hawkins atua, vão nos levar para a revelação desse segredo de que ela estava ali fazendo aquele ritual sobre o qual a gente já tinha uma pista, porque lá no começo do filme a gente viu uma fita de VHS que estava mostrando o ritual feito por outras pessoas e que ela estava usando para aprender como fazer, que é um ritual absolutamente macabro, no qual ela vai usar aquela criança que já estava lá sequestrada por ela como uma espécie de cavalo, né, como uma espécie de guia espiritual para comer, digamos assim, a alma de uma criança para transportar para outra, né? Tem todo aquele conceito que o filme já apresentou de que depois que a pessoa morre ainda tem um tempo no qual a alma da pessoa ainda fica ali no corpo, é por isso que ela tá congelando lá o corpo da filha, já entrei nos spoilers aqui. E esse conceito que já tinha sido sinalizado pra gente lá no começo também é materializado aqui nessa revelação final. Ou seja, o filme também é eficiente em juntar todas as pecinhas que ele já tinha nos apresentado numa conclusão que pra mim foi bastante satisfatória. E só uma observação aqui, eu não sei se isso também pega pra vocês, mas eu tenho uma espécie de toque com títulos de filmes que contém erros de português, né? Então, Traga Ela de Volta me incomoda um pouco. Me digam aqui nos comentários se é só comigo ou se vocês também não gostam quando o título não obedece à norma culta, digamos assim. Quero saber também de vocês se gostaram do filme, não gostaram, concordam ou discordam dos pontos que eu apresentei nessa crítica. Não esquece de dar um like no vídeo, se inscrever no canal, clicar no sininho e em sempre, para sempre receberem notificações de vídeos novos por aqui, e considerem se tornarem membros do canal para me ajudar a tornar o canal cada vez mais viável financeiramente, e vocês recebem vídeos exclusivos toda semana como compensação por esse investimento, beleza? Eu vou ficando por aqui, um abraço, tchau!